José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Em comemoração aos 80 anos da FEPLANA, estamos realizando entrevista com personagens, com autoridades, com pessoas, deputados, senadores, de grande importância e de relevância para o setor agropecuário, não só para o setor agropecuário, mas principalmente para a cana-de-açúcar. Essa semana estamos aqui entrevistando o deputado General Girão, militar de carreira, com 36 anos de atuação como serviço prestado para a nossa nação. Deputado Girão, além de ser comandante, de ter sido comandante de várias corporações, comandante de unidades militares, também foi secretário de Estado de vários estados e secretário municipal, atuando como no setor de segurança pública. General Girão está na reserva, deputado federal do PSL do Rio Grande do Norte, no seu primeiro mandato, e uma grande surpresa para nós, agricultores e produtores de cana. Deputado, tudo bem com o senhor? Tudo bem, um forte abraço a todos os produtores do Brasil. Eu tenho uma satisfação muito grande de poder me reportar para vocês. Vocês são o Brasil que produz, e nós temos, sim, que estar trabalhando para gerarmos políticas públicas, fiscalização e apoio, acima de tudo, para quem está produzindo no nosso país, tá certo? Muito obrigado pelo espaço concedido. Deputado, o senhor é um deputado de primeiro mandato, né? É um deputado que sua formação é uma carreira exitosa militar, mas não só isso, também na reserva prestou serviço no executivo para alguns estados da nossa federação, como deputado do setor de segurança pública. E foi uma grata surpresa que nós não esperávamos, que o senhor está atuando muito incisivamente como membro da Comissão de Agricultura e como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. É uma grata surpresa vendo o senhor atuando em defesa do setor produtivo. Como ocorreu essa transformação, deputado, de segurança, de militar e agora do setor agropecuário? É uma transformação interessante. Você usou a palavra que... Mas veja só, nós militares, nós atuamos realmente comandando quartéis ou integrando unidades militares. Eu servi muito tempo na Amazônia. As unidades militares da Amazônia, elas têm uma característica de vida, combate e trabalho. Então, cada unidade militar nossa na Amazônia, por estar isolada, a maioria delas, precisa também ter a sua produção para sustentabilidade em caso de emergência. Então, eu já fui fazendeiro. Quando eu comandei essas unidades, eu criava animais, eu plantava, tá certo? Então, a gente tinha uma atividade também nessa parte aí. E isso daí sempre me foi muito caro, porque também, quando eu era criança, eu nasci em Fortaleza, mas meu pai é da região de Morada Nova, interior do Ceará, semiárido brasileiro, e lá ele tinha uma fazenda da família que tinha plantio também, então eu sempre estive muito próximo de quem produz no campo, tá certo? Os produtores rurais, e também alguns moradores também, né? Existe uma diferença entre o morador do campo e o produtor do campo, né? O morador é aquele cara que não produz nada, porque está no meio do deserto e não está tendo capacidade de produzir nada. Então, eu sempre tive essa proximidade. Quando eu fui eleito, eu fui considerado como sendo o homem da segurança, o deputado da segurança. Mas eu achei que a minha proximidade com a segurança me aproximou de vocês, produtores de cana-de-açúcar, por exemplo, de açúcar e álcool, né? E por que me aproximou? Porque a gente estava enfrentando um problema de ameaças e invasões no campo, no estado do Rio Grande do Norte, onde eu era secretário de Segurança, e isso daí me expandiu também para os estados vizinhos, Paraíba e Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Então, eu acabei conhecendo o pessoal da Federação dos Plantadores de Cana, e por conta do Braulio Gomes, que é uma pessoa que é quase da família, porque ele é tio de um
um filho que eu tenho em Natal, graças a Deus, aí a gente tem essa vinculação familiar, nós nos aproximamos para buscar, como secretário de Segurança, dar segurança para os produtores. Quando nós conhecemos o presidente Bolsonaro, a intenção dele de concorrer a presidente da República, nas conversas que tínhamos com alguns produtores lá do Rio Grande do Norte, surgiu a possibilidade de nós juntos apoiarmos a eleição do presidente Bolsonaro. Então, acabamos nos aproximando, conheci todo mundo, conheci o Alexandre, conheci o Ricardo, conheci vários outros, o Renato, também de Pernambuco, conheci vários outros donos de usina e de engenho, e com isso nós nos aproximamos e passamos a conhecer a problemática do setor da cana-de-açúcar e álcool. Tá certo? Isso foi me levando mais à frente, e aí nós decidimos construir a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, que é essa frente que eu presido, e nela nós criamos o Pentágono da Segurança. Então, hoje eu sou uma pessoa que todo mundo conhece, eu propago sempre que a gente deve conduzir o Brasil, procurar conduzir o Brasil em cima de um pentágono da segurança: segurança hídrica e alimentar, segurança de infraestrutura, com estradas, telecomunicações, portos, aeroportos, energia, acesso à internet, segurança de infraestrutura, como falei, segurança social. A gente precisa ver a formação da mão de obra, precisa ver a capacitação do pessoal, a parte técnica, precisamos ter a carteira de trabalho, até mesmo um auxílio emergencial, se necessário, educação, saúde. Precisamos também de segurança jurídica. Não adianta você ter a terra para produzir se você não tem o papel, se você não tem a segurança também das pessoas que a gente considera que são as categorias de pessoas que vivem em situação mais humilde, mais oprimida, né? A gente não quer fazer divisões no Brasil, mas entendemos que alguns setores, como crianças, como as mulheres, como os idosos, precisam sim ter uma atenção especial. E, por último, a segurança pública. Então, temos toda essa gama de ações. Isso foi abrindo o leque do trabalho do nosso mandato, não só na parte legislativa, mas também na parte de fiscalização e também na parte de geração de políticas públicas para atender ao produtor, atender ao brasileiro de uma maneira geral. Então, é isso daí. A gente pensou o nosso mandato com uma equipe muito boa e estamos trabalhando nesse sentido. Deputado, assim, é muito bom ver esse entendimento que o senhor tem da agricultura e da necessidade que nós temos. Mas, indo para o nosso setor de cana-de-açúcar, não só a cadeia canavieira, né, que vai da indústria até o produtor de cana, é uma meta do Bolsonaro, foi uma meta até antes no início da campanha dele, realizar como forma de diminuir os custos dos combustíveis e também melhorar o consumo do etanol, a venda direta. E isso foi materializado por uma medida provisória, e essa medida provisória já está no Congresso, e ela está existindo uma grande disputa e falta de entendimento também até da sociedade. O que significa isso? O que significa a venda direta? O presidente, vários setores da cana, também das indústrias, entende que isso é uma forma de melhorar o consumo do combustível, dos combustíveis renováveis, no caso o etanol. Como é que o senhor entende a tramitação dessa medida provisória? Não só isso, mas qual é o benefício para o setor e para a sociedade com a venda direta do etanol? Olha, eu desde o começo, você sabe muito bem, Zé Ricardo, que ainda antes de tomar posse, eu participei de uma audiência pública aqui na Câmara, no final de 2018, sobre esse assunto. E, naquela oportunidade, eu externei, sim, o meu conhecimento de logística, que a gente aprende nas Forças Armadas, especialmente no Exército, meu conhecimento de logística, que quando você considera que hoje o produtor de etanol, que sai da usina, com ele já destilado, e leva para um local, para a distribuidora, para fazer a mistura, enfim, para fazer a venda ou a redistribuição desse combustível para os postos de combustível, a gente chama isso daí na cadeia de logística de transporte para retaguarda, porque você leva o combustível para um local e depois o combustível que você levou para lá volta para aquele local onde ele foi produzido para ser comercializado. Isso daí em qualquer
no universo acadêmico, isso é zero na prova. Tá certo? E a gente estava aceitando esse zero na prova. Esse zero na prova significa também o seguinte: maior consumo de combustível, combustível fóssil, talvez, porque os caminhões têm que levar e trazer, maior risco, porque esses caminhões na estrada muito pesados são risco para a segurança, maior desconforto, porque eles aumentam, sim, o tráfego de caminhões, gerando congestionamentos, né? Não permitindo que a estrada fique mais livre para deslocamento das pessoas de maneira geral. Riscos para a segurança, em função de que um caminhão pesado desse é difícil de ser freado, no caso de uma emergência, de um acidente, coisa parecida. Então, a gente, e acima de tudo, diminuição dos custos, porque se você não tem esse transporte, você tem tudo para que, na cadeia produtiva, quando for feito o cálculo final do custo para o consumidor, que isso seja gerado uma diminuição dos custos. Nós estamos vivendo um momento bastante sensível em relação a isso aí. A Câmara dos Deputados já recebeu aqui uma ideia de uma medida provisória para unificarmos o ICMS no Brasil todo. Isso é muito importante. Não tem por que os estados cobrarem ICMS de forma diferenciada, então a gente precisa agir nisso aí. Temos que refazer os cálculos desse custo do combustível de uma maneira geral, para que a gente possa reduzir o combustível. Se bem que hoje a gente considera que o preço do combustível no Brasil está quase equiparado ao preço do combustível na Europa, tá certo? Então, mas a gente precisa reduzir os custos, porque o combustível aqui era vendido a um preço muito mais abaixo, e com a alta do dólar por conta dessa indexação, ele acabou chegando lá em cima. Então, se nós produzimos um combustível que seja mais barato, então é justo que nós tenhamos um combustível mais barato aqui. A gente não precisa ficar com ele indexado ao dólar. Então, eu defendo isso daí também. Então, essas ações aí que chegam aqui para nós são medidas provisórias ou projetos de lei que a gente procura trabalhar para que a gente possa gerar, ao final de tudo, redução no custo do combustível e políticas públicas que possam causar, por exemplo, incentivo. Quem sabe se não tem como reduzir mais ainda esse consumo do combustível nos veículos. Eu já recebi pessoas aqui no meu gabinete que dizem, e a gente está indo com eles na Petrobras, lá no Rio de Janeiro, dizem que adicionando um determinado produto no combustível, tanto no etanol, quanto no diesel, quanto na gasolina, reduz o consumo sem prejudicar a qualidade do combustível. Então, isso é importante, permitir que os cientistas possam cada vez mais aperfeiçoar. Foi graças a isso que nós tivemos, por exemplo, o uso do etanol aqui no Brasil, né? O Brasil foi pioneiro no começo da década de 80 com o programa Compró-Álcool, e a gente apoiou desde o começo esse Pró-Álcool, porque eu conhecia o Pró-Álcool. Eu trabalhava em Recife na época e comprei um carro a álcool logo no começo. Em Recife, o carro a álcool era maravilhoso. No começo da década de 80, imagine só. Aí eu fui transferido para Petrópolis. Petrópolis, clima frio. Um clima frio, um carro a álcool em Petrópolis era terrível, mas era o que a gente tinha para poder fazer na época. Mas eu acreditei no projeto, eu acredito sim que nós temos como melhorar muito isso daí e contribuir com a humanidade, né? Quanto menos uso do combustível fóssil, quanto mais uso do combustível renovável, né? Isso é muito importante. E o Brasil, eu tenho a certeza absoluta, estará na ponta de lança nessa ação de melhoria do meio ambiente de uma maneira geral. Nós já temos a matriz de energia renovável também, eólica e solar, e a gente espera que o carro solar também, o carro a energia elétrica venha a ser uma realidade para nós. E, é claro, nunca vai deixar de valorizar também a produção de açúcar e álcool. Pois é exatamente isso que o senhor falou, né? Ou seja, é uma política consolidada. Nós temos um ouro que o mundo inteiro não tem, que é o uso hoje do etanol está mais de 50% de todos os combustíveis, né? Não existe isso no mundo, um combustível renovável. E não existe economicidade de como está sendo feita a comercialização do etanol, principalmente agora também com a política de crédito de carbono, ou seja, as unidades industriais podem se creditar de carbono. É uma política que o senhor também vem apoiando, é uma política, e não só apoiando essa política, mas também a nossa participação desses créditos de carbono. O produtor de cana hoje não participa dos créditos de carbono, não participa da comercialização de carbono, né? Só as unidades industriais. Estamos discutindo isso, tem um projeto de lei, o projeto de lei 3149, que o senhor está apoiando, está na comissão que o senhor faz parte, Comissão da Agricultura,
E eu acho que, como nossos ouvintes são produtores de cana, como é a posição do senhor com relação à nossa participação? Nós sabemos que o senhor apoia e tudo, mas queria que o senhor explicitasse isso para os nossos internautas. Olha, cada vez mais nós estamos com uma base muito forte, uma base de apoio ao governo muito forte nesse setor aqui da agricultura, de uma maneira geral, tanto a Frente Parlamentar quanto a Comissão de Agricultura, muito bem presidida pela deputada Aline Sleutz, que é lá do Paraná. Nós temos, sim, uma base para aprovar as principais medidas que sejam importantes para o nosso setor produtivo do agronegócio. Não tenho dúvida nenhuma que esse projeto de lei 3149 de 2021 ele tem o nosso apoio, sim, e nós esperamos que possa ser pautado quanto antes. Nessa semana aqui, nós aprovamos já uma maior agilidade para, por exemplo, as inspeções sanitárias, tá certo? Então, nós estamos autorizando, isso vai para o plenário agora, mas a comissão aprovou com ampla maioria, aprovamos que a inspeção sanitária possa ser feita pelo próprio produtor também. Porque hoje o que a gente tem é o seguinte, o produtor que quer, por exemplo, exportar o camarão, ele tem que esperar que um inspetor, um auditor fiscal, um inspetor sanitário chegue lá, isso daí do governo federal, chegue ao local para poder fazer a inspeção de todo o produto para depois ser exportado. Ora, se o produtor, que é o cara mais interessado que o produto dele chegue lá no comprador em boas condições, ou em excelentes condições, por que ele tem que ficar esperando, às vezes, um dia, dois, para que tenha lá essa inspeção sanitária sendo feita? Não, ele contrata um profissional, ele abre o mercado também, contrata aquele profissional, faz a inspeção, qualifica, e o Estado faz somente um trabalho de fiscalização, né? Aleatória, ele faz as fiscalizações. Claro, se o produtor for um cara mal intencionado, ele vai ser prejudicado duas vezes, porque na inspeção ele vai sofrer e o produto dele que chegar no ponto final, o comprador não vai querer de maneira nenhuma. Então, a gente precisa, sim, acreditar no produtor, nós acreditamos no produtor e a Frente Parlamentar e a Comissão da Agricultura também estamos acreditando. Então, temos base para poder aprovar, sim, esse projeto de lei e esperamos cada vez mais poder apoiar o setor que não deixou o Brasil parar. Isso é importante. O nosso setor da agricultura não permitiu que o Brasil parasse. No momento da loucura de alguns governantes de quererem decretar lockdown toda hora, quebrando empresas, fechando, encerrando empregos, a gente não teve isso acontecendo porque o governo federal apoiou e o setor da agricultura e pecuária deram direto à indústria do agronegócio, deu direto provas de que o Brasil não poderia parar. É tanto que a gente está vendo agora aí, essa semana, de ontem para hoje, né? Isso aí é notícia de última hora, breaking news, né? Como dizem alguns. O FMI ficou surpreso com o resultado do Brasil em termos de economia, né? Os números do Brasil nos deixam orgulhosos. É claro que a esquerda, que é a oposição, queria que fosse um desastre, porque eles pregaram a quebra geral, né? Então, o Brasil é muito forte, o Brasil é um gigante adormecido, mas ele acordou. Em 2018, o Brasil acordou. Mas é exatamente isso, deputado. Você vê que a agricultura está com seu papel, os parlamentares, como o senhor, dando mais responsabilidade e mais amadurecimento para os produtores rurais. Ou seja, o setor agrícola está mostrando a sua profissionalização e não é uma coisa muito... É uma questão antiga, mas que está no setor nosso, estamos tendo casos de sucesso, né, que são os produtores, de forma competente, em cooperativas, administrando a sua unidade industrial. Isso vê um amadurecimento e uma competência do setor que está enxergando realmente isso que o senhor falou. Ou seja, a sua responsabilidade perante a sociedade para manter a segurança alimentar, né? A segurança alimentar que antigamente era para se ter alimentos em estoque, hoje em dia a segurança alimentar é disponibilidade de alimentos a um preço acessível e também com características que não prejudiquem o consumidor, ou seja, segurança no seu consumo também. E é isso o projeto que o senhor está falando, ou seja, é a responsabilidade do produtor.
E agora também, já é uma questão antiga, são os produtores se organizando em cooperativas para produzir biocombustível, que é o caso do etanol, e caso de sucesso do Nordeste com a Coaf Cruangi. Como o senhor vê essa nova forma, esse novo acesso do setor rural? Olha, eu fiquei sabendo dessa situação aí há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando o doutor Alexandre, que é da FEPLANA, nos passou essa informação, nos mostrou isso daí numa apresentação. Eu fiquei muito feliz, porque o nosso Rio Grande do Norte, nós tivemos algumas usinas que foram fechadas, sim, por várias razões, e esperamos que possa haver, sim, essa retomada dessa produção, porque nós temos regiões que são altamente propícias para a produção da cana, regiões planas, né, que pode ser a cultura mecanizada muito bem aproveitada. Então, você vê que eu entendo um pouquinho dessa coisa toda aí da parte da produção. Então, o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados que tem realmente um terreno plano e um solo muito propício para o plantio da cana-de-açúcar. Eu espero que a gente possa também ter o sistema de cooperativas funcionando lá. De uma maneira geral, o que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil ele está experimentando vários outros tipos de acordos e de associações para fazer com que a produção aconteça. O nosso semiárido brasileiro é o maior semiárido tropical do mundo. Se os nossos produtores se unirem efetivamente em cooperativas ou em associações, mas acredito que o exemplo das cooperativas ele é muito mais forte e que tem condições de ser muito mais fortalecido. Se eles se unirem assim, eles conseguem sim reduzir custos nas compras, reduzir custos e aumentar os lucros também nas vendas, porque você compensa, às vezes, a perda de um produtor com outro, com o ganho de outro produtor. E, com isso, você consegue associar e manter o compromisso, porque quem quer comprar, ele quer garantia de fornecimento. Quem quer vender, quer garantia de que seu produto vai ser comprado. Né? Não adianta você produzir e ficar estocado lá e não ter para quem vender. Então, a cooperativa ela consegue resolver isso daí também. Eu vou dar um exemplo também que a gente tem em função dos municípios. Né? Os nossos municípios no Rio Grande do Norte, por exemplo, e também Pernambuco, Bahia, tudo, eles são muito pequenos. E a renda deles é muito pequena, o fundo de participação é muito reduzido. Então, os municípios descobriram que a melhor maneira que eles têm para ter, por exemplo, especialistas de alta complexidade para medicina ou para agricultura, ou até mesmo para a banca de advogado, para poder fazer produção de defesas ou de busca de projetos, é criar também as cooperativas entre eles. Esses consórcios municipais chamados, né, porque é um jeito de cooperativar, que é o consórcio municipal, estão dando exemplo sensacional. Eles estão conseguindo, por exemplo, unificar locais para fazer a reciclagem e a destinação do lixo de vários municípios juntos. Então, isso daí é um exemplo de que o Brasil, sim, está se organizando, e esse exemplo da cooperativa em Pernambuco, eu espero que a gente possa fazer um copia e colar em todo o Brasil. Deputado, continuando a nossa entrevista, a gente vê um amadurecimento do setor, um amadurecimento não só administrativo, o setor procurando acesso a novos mercados, o setor amadurecendo e também, nesse período do governo do Bolsonaro, né, em que o senhor também entrou para a vida política e apoia o governo, e tem acontecido muitas coisas para o setor. Né? Muitos projetos de lei, esse projeto que o senhor mencionou agora, que foi aprovado, do autocontrole, né? Projetos também, como a medida provisória beneficiando o consumo do etanol, também o projeto de nossa participação no RenovaBio, ou seja, que o produtor de cana comercialize carbono. E temos também grandes surpresas, não só com o seu posicionamento para o setor agrícola, mas também escolhas do Bolsonaro, como a ministra Tereza Cristina, escolhas do Bolsonaro para vários direcionamentos do executivo que o presidente escolheu e que está sendo surpresa, não só para a agricultura. Como o senhor avalia esse período do governo Bolsonaro, principalmente para a agricultura? Sabemos que problemas sérios aconteceram para a sociedade
teve um baque muito grande com essa pandemia, mas, assim mesmo, estamos vendo questões de sucesso, como a agricultura, com políticas públicas, não só para o setor rural, né, para a sociedade em tudo. Então, como é que o senhor avalia esses 3 anos para o setor agrícola? Muito obrigado, Zé Ricardo. Veja só. Primeiro é o seguinte, como eu falei anteriormente, o Brasil acordou. Nós estávamos num viés muito socialista. E o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, Bolsonaro conseguiu fazer o dobrar à direita. Nós saímos do lado esquerdo e fizemos a conversão à direita, o direita volver. Tá certo? E de lá para cá, nós temos enfrentado alguns tipos de problemas, porque a velha política, aquela política do toma lá da cá, ela ainda está falando muito alto na política brasileira. E o presidente Bolsonaro começou teimando em não fazer isso, insistiu, teve que se dobrar em alguns momentos ali para trazer apoio político que não estava tendo em função dessa velha política, queria ainda dar cartas para o jogo. Mas eu acredito que o time que ele conseguiu montar, mesmo com algumas mudanças que a gente, às vezes, achava que seria o fim do mundo, né? Saiu o ministro da Justiça, acabou o governo. Negativo, foi ali que foi desmascarado, né? Já se usava máscara antes da pandemia, essa é a grande verdade, né? Então, a gente conseguiu, com o presidente Bolsonaro, montar um time muito bom e a base de apoio que ele obteve aqui no Congresso fez com que a gente conseguisse aprovar algumas coisas. Então, por exemplo, não somente na parte do Ministério da Agricultura, mas também no Ministério do Meio Ambiente, a gente conseguiu alguns ganhos muito fortes também, por exemplo, o Marco Legal do Saneamento, que é uma coisa que a gente precisa dar adiantamento a isso daí. Esses consórcios de municípios estão, sim, resolvendo o problema do lixão, que é um problema seríssimo que a gente precisa resolver no país como um todo e que estava sendo postergado ano a ano, com termos de ajustamento de conduta que nunca tinha solução. Temos, sim, reformas que precisam ser feitas, fizemos a reforma previdenciária, o que foi economizado na reforma previdenciária no primeiro ano, 700 bilhões, foi o dinheiro que permitiu que o governo tivesse condição de, não mandando para o exterior, né, porque, como faziam os governos anteriores, pegava o dinheiro nosso e fazia investimento lá fora. Então, não mandando para o exterior, nós tivemos 700 bilhões utilizados para ajudar no enfrentamento ao Covid. O Brasil está, sim, superando esse Covid ainda, mas muita gente ainda vai contrair o Covid, porque é um vírus, a gente vai ter que ter vacinas todo ano, porque é um vírus e o vírus precisa, sim, ser combatido ano a ano, renovando, inclusive, a forma de combate. E nós temos, sim, um ganho fenomenal com as reformas que chegaram aqui na casa. Nós precisamos da reforma tributária, precisamos da reforma fiscal, reforma administrativa. O Estado precisa ser menos empregador e mais regulador. Eu defendo muito isso. Isso é um modelo de gestão liberal, né? Não é socialista. A gente não pode ir para o Estado socialista como estávamos caminhando, o Estado que é interventor, que é empregador. Não, a gente não tem que ter concurso público para todas as carreiras, não. Somente para as carreiras de Estado, carreiras especiais, que são muito poucas. A maioria não precisa de concurso público. A maioria é contratação direta por tempo determinado, dando uma certa estabilidade para a pessoa, mas não total, e fazendo com que ela seja recompensada pelo merecimento. Então, a Câmara dos Deputados ela deu uma pequena melhorada nesse sentido. Eu acredito que nas próximas eleições nós precisaremos continuar melhorando nesse sentido, reduzir esse uso do dinheiro público para ficar sustentando políticos ou partidos políticos. Sou terminantemente contra esse troço de fundo partidário e fundo eleitoral. Nós temos que ter arrecadação para a campanha política. Como eu fiz no meu mandato, o pessoal da FEPLANA colaborou no meu mandato e para vocês terem uma ideia, eu fui um dos 10 deputados, na verdade, eu fui um dos 6 deputados com a eleição mais barata da história do Brasil, porque a gente trabalhou com aquilo que a gente acreditava. Eu dizia, olha, eu sou assim, eu defendo o presidente Bolsonaro que quer fazer isso, é mais Brasil e menos Brasília, e se você acreditar em nós e acreditar no nosso projeto, né, a gente agradece. Eu não pedia nem voto, eu fui chamado de maluco, não pedia nem voto. A arrecadação da minha campanha, para todos saibam, foi R$ 28.500. E eu paguei a minha campanha R$ 28.500, sendo R$ 4.000 da minha contribuição. Isso me orgulha muito. Aí dizem, mas a próxima eleição não será assim. Mas, olha, será parecida também, porque eu não vou comprar voto de ninguém, eu não vou distribuir dinheiro para ninguém comprar voto para mim. Eu quero que as pessoas votem pelo que eu fiz, pelo que eu estou fazendo e pelo que eu posso fazer. Então, a gente acredita muito
que essa mudança na maneira de se pensar e fazer política, a gente vai conseguir chegar num Brasil melhor, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos ter uma melhoria da matéria-prima que é oferecida para a população escolher o seu representante. E isso daí significa não reeleger muita gente que está aí ainda praticando a política da compra de votos. Deputado, eu já era para ter encerrado nossa entrevista, mas nossos internautas têm muita curiosidade. Eu também tenho muita curiosidade em saber quem é o cidadão Eliezer Girão Monteiro Filho. Quem é o cidadão? Olha, o meu pai, eu sou filho de Eliezer Girão Monteiro, né? Aí ele me batizou com o Eliezer, com acento no segundo E e com S. Então, eu sou Eliezer Girão Monteiro Filho, nasci em Fortaleza. Meu pai é do interior do estado do Ceará, Morada Nova, divisa com o Rio Grande do Norte. A família do meu pai, a minha avó paterna, era filha de portugueses que vieram para o Brasil no meio do século XIX. O meu avô paterno, eu acho que ele tinha um pouco dos holandeses, porque quando aconteceram os combates em Olinda, no século XVII, 1648, 1650, muita gente ali interiorizou, né? Então a gente tem uma fisionomia a pele muito vermelha e olhos claros. Não eu, mas a parte da família do meu pai. Já a minha mãe, ela tem também raízes brasileiras, com certeza absoluta, um misto muito bom. Meu avô materno era de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, um caboclo daqueles grandão ali, bem forte, que foi soldado da borracha no final do século XIX, começo do século XX. E meu avô casou, quando voltou do Acre, ele casou em Fortaleza com a minha avó. Minha avó era filha do Ceará mesmo ali, uma pele um pouco mais escura do que a nossa. Então, eu tenho parentes de pele bem escura, tenho parentes de pele bem branca. A nossa família é uma miscigenação muito boa. É o retrato da população brasileira. Nós fomos formados na miscigenação do português com o africano, com o nativo aqui do Brasil. E a gente tem muito orgulho de ter tido uma família que nos deu um caminho para estudar, nos deu um caminho de ensino da moral, da ética, do respeito. Eu aprendi a dar bom dia, boa tarde, boa noite, dar a benção à minha mãe e ao meu pai, beijava os dois até o último suspiro deles. Eu continuei fazendo isso, Deus me permitiu isso. Então, eu sou uma pessoa que entrou no Exército para ser profissional com 17 anos, constituí família, tenho um filho nascido em Natal antes do meu casamento, depois casei, tenho 2 filhos, os 3 eu adoro, todos os 3, eu tenho já netas, tenho um neto, está vindo um segundo, então eu estou indo para o quinto descendente aí de uma geração que eu espero que eu trabalhe e Deus me dê saúde para que eu possa continuar trabalhando para termos um Brasil melhor. Não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos no caminho certo. Obstáculos sempre vão existir na vida de qualquer um. O que nos cabe é, sim, ter coragem para enfrentá-los. Medo, vocês devem estar vendo aqui a retaguarda, aqui assim, eu tenho aqui um painel, onde eu tenho aqui o guerreiro de selva com um fuzil, mas ali em cima eu tenho um paraquedista dentro do avião pronto para saltar. Então, eu sou especializado nessas áreas aí também, especialização também na operações na Caatinga, e o paraquedista, quando vai saltar, ele tem um medo, sim. Ele não vai dizer que não tem o medo, não, mas a gente sabe enfrentar o medo, sabe superar esse medo. Isso faz parte do dia a dia da gente. A cada dia que a gente vai fazer um trabalho aqui na Câmara, a gente também tem medo, mas temos a convicção de que estamos bem fundamentados numa boa equipe. Temos pessoas como o pessoal da FEPLANA, como muitos aí do setor da segurança, da infraestrutura também, muita gente que nos apoia, que nos orienta, que nos assessora. A equipe é muito boa e eu espero, sim, que Deus me dê saúde, como eu já falei anteriormente, porque Ele nos dando saúde, vontade não falta para a gente poder dobrar todos esses obstáculos e superar, saltando ou enfrentando os obstáculos que vierem a surgir. O Brasil precisa muito de gente que tem esse pensamento. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, com o apoio de vocês, a gente vai conseguir chegar muito mais longe nesse processo de mudanças que o Brasil está passando. As dificuldades em relação à Carta Magna, elas não vão parar de acontecer, né? Eu sempre tenho isso aqui na minha mesa e na minha cabeça também, no meu celular, a
Constituição ela precisa ser respeitada por todos. O presidente está esperando que isso aconteça, sim. O Brasil está esperando que isso aconteça. E o presidente está fazendo um jogo político correto. Ele está mostrando para o Brasil e para o mundo que ele está querendo ficar em cima da Constituição dentro das 4 linhas. Os demais que fiquem também. Porque se alguém não ficar, esse alguém tem que ser repudiado e expulso pela própria sociedade, não pelo presidente da República. A gente não pode colocar essa responsabilidade toda nas costas dele. É nossa responsabilidade e a gente não vai fugir dela. Deputado Eliezer Girão, General Eliezer Girão. Chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado. A sociedade, os produtores rurais agradecem pela sua retidão, agradece pela coisa certa, pela luta em prol da sociedade, pela luta pelo bem-estar da sociedade, né? Muito obrigado, deputado. Obrigado, Zé Ricardo. Muito obrigado a todos da FEPLAN e parabéns aí pelos 80 anos. Viu? É uma marca importante apoiando quem produz no Brasil. Forte abraço. Abraço, deputado.